Ao Senhor por este momento, por mais este momento onde nós podemos compartilhar da palavra abençoada do nosso Deus. E todas as vezes que nós contactamos com a palavra de Deus, ela exala vida para nós. Ela tem um poder transformador que nos alcança. Amém? Então coloca a mão no teu coração e diga assim: o Senhor está me transformando dia após dia numa pessoa melhor, mais abençoada, vencedora em Cristo Jesus. Amém? É impossível nós contactarmos com a palavra de Deus sem que ela deixe em nós as suas marcas, sem que ela imprima profundamente em nossos corações uma transformação de vida. E a palavra que eu quero compartilhar com os irmãos aqui nesta noite, o tema é: depois do dilúvio, o propósito continua. Nós já estamos entrando, em nome de Jesus, assim eu creio, no declínio desse processo de pandemia. Estamos declinando até chegarmos na normalidade. Em nome de Jesus, assim será. E muitos foram afetados de uma forma ou de outra por esse estado de coisas. Muitos tiveram perdido seus empregos. Muitos começaram seus negócios, suas empresas tiveram que fechar, parar. Muitos relacionamentos foram abalados, porque os casais ficaram frente a frente, não souberam lidar com essa nova condição. Essa condição chama relacionamento, ou seja, não estavam aptos a um relacionamento mais próximo. E muitas vezes isso gerou crise. Muitos procuraram terapeutas, psicólogos, enfim. Então eu vejo essa pandemia como um dilúvio que passou. E agora nós somos chamados a colocar as coisas em ordem. Mas graças a Deus que o nosso Deus é Deus de ordem. Nosso Deus não é Deus de caos. Nosso Deus é aquele que chama a existência a ordem aonde existe caos. Gênesis capítulo 9, versículo 1. Abra a santa palavra de Deus. Coloque-se de pé, por favor, em reverência à preciosidade que nós temos nas mãos, que é a palavra do nosso Deus, que é lâmpada para nossos pés. É ela que nos faz caminhar com segurança. Versículo 1 diz assim: e abençoou Deus a Noé e a seus filhos, disse-lhes: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Pai amado, nós te damos graças mais uma vez, porque o Senhor nos edifica, Senhor, através da tua palavra. O Senhor nos instrui, o Senhor nos disciplina, o Senhor nos constrói, o Senhor nos mostra novos caminhos através da tua palavra. E a nossa oração nesta noite, Senhor, que esse processo construtivo realmente esteja alcançando a vida de cada irmão, a vida de cada querido que está aqui nessa noite, e aqueles que estão em casa, aqueles que estão nos assistindo. Que o processo construtivo de Deus não te deixe parado, mas te leve a posicionar, porque Deus continuará te construindo como abençoado que você é. Amém? Podemos assentar. Então, a respeito dessa passagem, isso aqui aconteceu logo depois do dilúvio. Logo depois que Noé sai da arca com toda a sua família. E ali Noé erege, levanta, constrói, edifica um altar ao Senhor. Ali Noé reafirma a sua fé, a sua aliança com o seu Deus.
E logo agora no versículo 9, diz que Deus abençoa Noé e a seus filhos, dizendo-lhe: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. Mas espera aí, Deus, você não está sendo repetitivo, não? Você não tem uma coisa nova para falar, não, Deus? Você não tem uma bênção diferente para falar agora para Noé? Haja vista que eles têm diante dele um desafio hercúleo, que é reconstruir um mundo que foi todo destruído pelo dilúvio. As coisas saíram todas do lugar, tudo está para fazer, nada ficou como antes. E o Senhor vem e fala a mesma coisa. Será que essa situação não exigiria, Senhor, uma interferência maior do Senhor? Não existiria, sabe, uma interferência mais longa? Haja vista que o momento agora requer isso. Poderíamos pensar tantas coisas, mas Deus usa exatamente as mesmas palavras que Ele usou em Gênesis capítulo 1, versículo 28. Vê lá, vê lá, vê lá. E Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra. E o versículo 26, ele coloca: e domine sobre toda a terra. Sobre toda a terra tem domínio. Então, na verdade, o que Deus estava falando aqui para a família de Noé é a mesma que Ele tinha falado quando Ele criou o homem, a sua imagem e semelhança. Ele não mudou nada. Diga para o irmãozinho que está bem longe de você, fala assim: ó, Deus não muda. Agora você precisa mudar, mas Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Então o que nós precisamos de entender aqui nesta noite? É que sobre nós, como filhos de Deus, paira um decreto do céu que nunca vai ser mudado. Um decreto. E Deus não muda esse propósito inicial. Deus não muda o seu projeto inicial. Por quê? Porque o projeto dele é completo, é pleno e é perfeito. Por que Deus mudaria aquilo que é perfeito? Aquilo que foi feito sobre medida para nós, os seus filhos. Então a palavra de Deus diz que Deus os abençoou. No original hebraico, abençoar aqui procede da mesma raiz verbal, que é autorização para prosperar. Que é a mesma coisa que alcançar êxito. Isso significa que cada um de nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus para termos êxito. Não para perder, não para fracassar, não para ficar parado ao longo do caminho, mas para prosseguir e prosseguindo ter êxito. É por isso que quando nós oramos e colocamos nossas vidas, nossos projetos na mão de Deus e buscamos a direção de Deus, nós saímos de lá com a certeza que nós teremos o quê? Êxito. Então o fracasso, querido, não é projeto de Deus. O fracasso é um acidente de percurso. O insucesso é um acidente de percurso. O não ser bem sucedido é um acidente de percurso. Então Deus não repetiu para a família de Noé coisa diferente, porque Deus não tem outro projeto para nós a não ser esse: crescei, frutificai e dominai sobre toda a terra. Crescei, frutificai, multiplicai e governai sobre a terra, dominai sobre a terra. Esse é todo o projeto de Deus para nós. Aí você fala: mas cara, peraí, aonde que Jesus entra nessa história? Jesus, ele veio consertar o curso da história.
O diabo tentou estragar essa história. O diabo tentou embaralhar essa história, interromper essa história. E Jesus foi lá para a cruz para pagar o preço do nosso pecado com a sua própria vida, para que nós prosseguíssemos nessa mesma pegada, abençoados para frutificar, para multiplicar, para ter domínio. E na vida de um crente, tudo que não se adequa a isso aqui é acidente de percurso, ponto. Então tem um decreto sobre nossas vidas, de frutificação, frutificai. E olha que o verbo está no imperativo, frutificai. Você não tem escolha, Valmir. Você não pode falar, Deus, eu não quero. Deus, não é bem assim. Deus, eu vou escolher o meio termo. Não, você é filho? Se você é filho, tem um decreto do céu sobre a tua vida. Frutificai. E frutificar é a capacidade de gerar o quê? Frutos. É a capacidade de gerar resultados. Então Deus usa aqui a analogia de uma planta, porque é a forma que nós entenderíamos mais facilmente. Mas gerar fruto na nossa realidade significa gerar resultados. Nós fomos colocados nessa terra para gerar resultados. Primeiro, que glorifique a Deus, que envergonhe o Satanás e que nos abençoe. Se nós passarmos por essa terra querendo frutificar para nós mesmos, isso é uma raiz de egoísmo, não procede de Deus. Mas nós geramos frutos, resultados para glorificar Deus. Para glorificar Deus, para cumprir o chamado dele, para estabelecer o seu reino nessa terra, para edificar igrejas, para alcançar vidas. Então frutos, a planta só se gera fruto quando ela alcança a maturidade. Sabe por que você não produziu resultado ainda? Porque você não alcançou ainda a maturidade. Sabe por que você não produziu ainda resultados fantásticos na sua vida profissional? Porque você não alcançou ainda o nível de maturidade adequado na sua área profissional. Porque a planta só gera fruto quando ela alcança a maturidade. A vida de um homem e de uma mulher só gera fruto quando ela alcança também a maturidade. Mas conquanto que ninguém de nós fiquemos infrutíferos. Então perceba aqui, que quando Deus fala frutificai, Ele está te dizendo, eu não te criei estéril, eu não te fiz estéril. E quantas pessoas desistiram da vida, porque se sentem estéreis, incapazes de produzir algo, incapazes de construir algo, incapazes de gerar algo. Quantas profissões ainda não foram alcançadas, porque as pessoas se sentem incapazes, se sentem estéreis. Sentimento de capacidade, sentimento de inadequação, autoestima baixa, tudo isso é esterilidade. Sabe aqueles projetos que você tem no teu coração, querido? Você vai alcançar em nome de Jesus, sabe por quê? Porque Deus baixou um decreto sobre a tua vida, tem um decreto do céu sobre a tua vida, para frutificar, para ter êxito, para produzir resultado, e você não é estéril. Deus não criou filhos estéreis. Então só frutifica quem alcança a maturidade. E só alcança a maturidade
a árvore que tem disposição de ficar plantada. Porque se a árvore não ficar plantada no chão, não tem como ela tirar os nutrientes da terra, que vai gerar frutos, que vai levá-la à maturidade, gerar frutos. Assim a vida do crente, assim a vida de um filho de Deus, tem que estar plantada. Você quer produzir fruto, querido? Esteja plantado. Esteja plantado na presença de Deus, esteja plantado em aliança com Deus, esteja plantado nos caminhos do Senhor. E o Salmo 92, versículo 13 diz sobre isso, assim: os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos atos do nosso Deus. Florescerão. É a fase que antecede a frutificação. Primeiramente vem a floração, depois vem o fruto. Então os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Por quê? Porque eles estarão extraindo a seiva da palavra de Deus. A seiva que fortalece a fé, a seiva que fortalece a esperança, a seiva que fortalece, sabe, a sua disposição de prosseguir. A seiva que fortalece a sua certeza de que você é um filho de Deus, de que você é frutífero e não estéril. Essa seiva não existe no mundo, essa seiva só existe na palavra, na presença de Deus. Frutificar, querido, é uma capacidade produtiva. E você precisa de acreditar que você pode. A palavra de Deus diz que nós podemos tudo naquele que nos... E você precisa de acreditar. O acreditar, ele precede aos movimentos, ele precede às atitudes. Quando eu acredito, eu persigo meus objetivos. Quando eu acredito, eu pago o preço para chegar lá. Quando eu acredito, eu tenho disposição de me envolver com aquele projeto, com aquilo que eu quero, com aquilo que eu creio, com aquilo que eu sei que é chamado de Deus para a minha vida. Quantas pessoas não conseguem ser produtivas, ainda que exista um decreto do céu sobre eles, de frutificação, de bênção, de frutificação, não conseguem ser produtivos. Desistem, são desistentes. Pessoas que desistem, param ao longo do caminho. Ah, não, assim tá bom. Ah, desse jeito tá bom. Ah, eu não vou lutar mais não. Não vou pelejar mais não. Não vou construir mais não. Não vou envolver mais. Não vou investir mais. Não vou estudar mais. Desistentes. O conformismo tomou conta de suas vidas. E a desculpite aguda que atormenta todo o ser dessas pessoas. Tem desculpa para tudo, tem justificativa na ponta da língua. Então nós podemos acreditar, queridos, que nós podemos. O Daí está aqui. Nós tínhamos combinado secretamente, vamos retomar aquela loucura nossa de pedalar lá. Vamos embora. Aí nós começamos hoje. Na hora que a gente olhou, eu falei, será que não vamos dar conta? Tem tanto tempo que a gente está parado. Eu falei, não, vamos lá. Cara, show de bola. Como diz você, show de bola. Chegamos numa boa, tranquilo. Por quê? Porque antes do posicionamento você tem que acreditar que você pode. Você tem que acreditar que você pode, querido. Se alguém fez, você também pode fazer. Se alguém já alcançou, você também pode alcançar. E ainda que ninguém fez e nem alcançou, se você crer, você chegará lá. Não há esterilidade. E o diabo trabalha o tempo todo em nossos corações, em nossas mentes, para fazer-nos acreditar que nós não podemos. E ele nos ensina um punhado de desculpa. O momento não é oportuno, a conjuntura não contribui, né? A minha escolaridade não permite, enfim, a gente usa tantas coisas.
como diz aí, tantas desculpas esfarrapadas. Então nós precisamos de prosseguir na presença do nosso Deus, mas conforme o propósito original. Ele não mudou e nem vai mudar nada no tocante a isso. O que continua valendo, vigorando sobre nossas vidas, é o que ele falou no início. Multiplicar. Nós temos a capacidade multiplicativa. Só que 0 vezes 0 é 0. A nossa multiplicação começa com alguma conquista. Você precisa de ter alguma conquista. Você precisa de avançar um pouco, construir um pouco, e a partir dali, prosseguir. E você vai ver a capacidade multiplicativa que Deus vai manifestar na tua vida. Quando você resolver, quando você crer, quando você realmente se posicionar em fé, em cima da construção de algo que Deus tem para a tua vida, como pessoa, como família, como profissional, como líderes. Às vezes nós ficamos esperando a bênção de Deus cair no nosso colo. Eu sinto te dizer, querido, você vai morrer de orar e a bênção não vai cair no teu colo. Deus abre portas de oportunidades. Compete a nós estarmos preparados para ela. Deus não vai fazer por nós aquilo que é nós que temos que fazer. Deus se move nessa terra através de pessoas, homens e mulheres como eu e você. Tem tanta coisa para ser construída nesse mundo, queridos. Tanta coisa para ser construída. Se você parar e pensar na tua família, tanta coisa para ser construída na tua família. Tanta coisa que tem para ser construída na tua vida profissional. Tanta coisa que tem para ser construída em outras áreas que você pode entrar. Quem vai entrar? Quem tem fé. Quem vai entrar? Quem tem determinação. Quem vai entrar? Quem é ousado? Quem tem coragem? Dominai sobre a terra. Domínio. Aqui não está falando de tirania, de domínio de homens sobre homens, mas de você ter domínio, governo, controle sobre as coisas. Controle sobre as coisas, controle sobre as circunstâncias. E nós vemos isso naquela passagem de Jesus no barco com seus discípulos. Veio o vento, veio a tempestade. Jesus dormia na popa do barco. E quando a coisa estava quase na pique, o barco quase na pique, os discípulos veio e falaram: mestre, mestre, acorda, estamos para naufragar e o senhor está dormindo. E Jesus vem, repreende os ventos, os mares, e tudo se faz uma bonança. Mas no finalzinho, Jesus censura os discípulos. Porque sois tímidos, homens de pequena fé. Não percebestes ainda que eu criei vocês para ter domínio, governo sobre as circunstâncias, e não as circunstâncias governar sobre vocês? Eles estavam ali, sabe, com medos, inseguros, acurralados por aquela tempestade. Ao invés de agir, eles se encolheram. Ao invés de agir, eles amedrontaram e encolheram. Então eu quero te dizer nessa noite, querido, que quando aparecer circunstâncias, quaisquer que seja na tua vida, não encolha, haja no nome de Jesus. Você foi levantado em Cristo Jesus para ter governo sobre a terra, domínio sobre a terra, autoridade sobre a terra, no nome dEle. Pare de fazer de conta que nada está acontecendo. Pare de fazer de conta que você não está ouvindo nada, não está vendo nada, não está sentindo, não está percebendo nada. Haja.
Então, por nós termos sido criados em mais semelhança de Deus, Deus espera que nós exerçamos domínio sobre a terra, no nome dEle. Domínio do bem sobre o mal, domínio contra toda a força da maldade, da impiedade. Coloque a mão no teu coração e repita: o propósito de Deus para a minha vida não muda, continua pleno e perfeito, como no início. Então a cruz, querido, foi o meio que Deus planejou para redimir uma humanidade corrompida pelo pecado e nos libertar, para que nós possamos continuar aquilo que Deus confiou a nós, lá em Gênesis capítulo 1, 28. Para que nós sejamos embaixadores dele aqui nessa terra. Então a pandemia está indo embora, você precisa reorganizar a sua vida. Você precisa perceber, todo o tempo, declare todo o tempo, toda hora: não há esterilidade em mim. Porque aí você vai sentir que você é produtivo. Não há esterilidade em mim, não há impossível para mim. É como está escrito na palavra: não há impossível para aquele que crê. Não há esterilidade em nós. Somos frutíferos. Somos produtivos. Somos produtivos. E por sermos produtivos, nós somos também combativos. Pare de pensar que o fulano é melhor do que você. Aquele que nem conhece a Deus, não tem relacionamento com Deus, anda longe de Deus, tem altares de ídolos na sua casa. Pare de pensar que ele é melhor do que você. Nós somos filhos da luz. E não podemos permitir que os filhos das trevas alcancem aquilo que foi designado para os filhos da luz, simplesmente por não entendermos que aquilo é para nós. Então eu quero que você veja para a tua vida quantos projetos, querido, que estão aí parados. Deus quer que você retire esses projetos, que você volte a orar sobre eles, a declarar sobre eles a vitória em Cristo. Retire esses projetos. Não desista. Só entra na terra da promessa aqueles que não desistem, aqueles que permanecem, aqueles que dia após dia perseguem a promessa. E para você ver os seus projetos realizados, você precisa de aprender a vê-los na sua mente. Que você possa vê-los com clareza na tua mente. Eu vejo o meu diploma sendo entregue na minha mão. Eu vejo a minha casa conquistada, o meu carro conquistado. Eu vejo a minha família restaurada. Eu vejo o meu corpo cheio de saúde, cheio de vigor, vibrante. Eu vejo o meu projeto financeiro alcançado. Eu vejo a minha empresa aberta e bem. Depois da pandemia, o propósito continua límpido e claro. Só que vamos prosseguir agora com mais determinação do que antes, com mais valentia do que antes, com mais disposição do que antes, com mais certeza do que antes, com mais disciplina do que antes. Amém.
e certamente alcançaremos tudo aquilo que Deus tem para nós. Sabe o que mais, querido? Quando nossos filhos crescem, nascem, começam a crescer, nós como pais começamos a nutrir uma expectativa em relação a eles, não é verdade? Puxa vida, meu filho, minha filha vai crescer, vão ser homens, mulheres honestas, íntegras, trabalhadoras, fiéis, profissionais. Vai ser um dentista, vai ser profissional liberal, vai ser funcionário público, vai ser um advogado, vai ser um médico, ou seja, expectativas. Nós como pais terrenos, e você acha que o nosso Pai Celestial não nutre expectativas a respeito dos seus filhos? Então o que nós acabamos de mencionar aqui, querido, é a expectativa que o nosso Deus amado, nosso eterno Pai, tem acerca de cada um de nós como seus filhos. E eu tenho certeza que quando Ele olha para nós e não nos vê vivenciando em nossas vidas aquilo que Ele tem para nós, Ele fica triste. Porque Ele não nos fez para a esterilidade, mas para a frutificação em todas as áreas. Amém? Feche os seus olhos neste momento. Pai amado, nós queremos te agradecer, Pai, porque a Tua palavra nos pega e nos sacode muitas vezes, nos desperta muitas outras, nos balança muitas vezes. Porque às vezes, ó Deus, estamos paralisados pelo conformismo, por decepções, frustrações, paralisados pela mesmice, paralisados pelo sentimento de incapacidade e tantos outros sentimentos. Mas é a Tua palavra que nos sacode e coloca cada pensamento no lugar. E a nossa oração nessa noite, ó Deus, Tu que sonda nossos pensamentos, coloque nossos pensamentos, Senhor, exatamente como está escrito aqui na Tua palavra, que entre no nosso coração, na nossa alma, a expectativa, Pai, que o Senhor tem de nós, porque o Senhor não nos criou nada menos do que isso. Tu nos criou, Senhor, Tu nos abençoou e Tu nos disse, Senhor, frutificai, multiplicai, dominai. Ora labaralabais. Chora labais. Amém, Jesus. Amém, Jesus.
glória, glória ao teu nome santo. Uma salva de palmas para Jesus, amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Glória, glória ao teu nome. Para a bênção final. Amém, ó Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, primeiramente, pela Tua presença graciosa no nosso meio. Obrigado por cada vida que está aqui conosco, cada filho, filha, cada família aqui representada. Obrigado, ó Deus, por aquelas pessoas que não puderam estar aqui. Meu Deus, que o amor de Deus, eterno Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a direção do Teu Espírito nos leve, Senhor, a sermos construídos conforme a Tua palavra. Amém? Mais uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Estamos terminados. Uma semana abençoada a todos. Em nome de Jesus. Amém.